Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 11 de abril de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra A Gênese, de Allan Kardec, tá? Gênese, a criação, uma obra que vai tratar da criação. Eu estou usando a tradução de Evandro Noleto Bezerra, tá bom? Nós vamos iniciar um novo capítulo, o capítulo 4, intitulado O Papel da Ciência na Gênese, o papel da ciência na criação, né? Esse trabalho é conduzido pela nossa querida Lígia e pela tia também, tá bom? E, obviamente, o amparo e a inspiração dos nossos amigos espirituais. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão, como sempre. Quem abre os serviços da noite é o nosso querido Tarcísio, fazendo a nossa prece de gratidão. Amado Mestre Jesus, como somos felizes por essa oportunidade de estudo. Os ensinamentos, Senhor, que aqui temos, possa realmente ficar em nós, para que possamos praticar no nosso dia a dia. Como é importante, Senhor, sentir esses ensinamentos no nosso dia a dia, para que possamos realmente se modificar, dar mais um passo em tua direção. E assim, Senhor, só temos a agradecer. Agradecer também pelos queridos irmãos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, os responsáveis por esses estudos, pela tia Conceição, que sempre está disposta a nos orientar e dar uma luz a todas essas leituras e ensinamentos. Obrigado, Pai, por mais oportunidade de estudo, por essa casa que nos acolhe. E assim, Senhor, fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Obrigado, meu amigo Tarcísio. Então, como nós vamos entrar em um novo capítulo, né, Lígia? Vamos seguir, então, o capítulo 4, o papel da ciência na Gênese, né? Item 1. A história da origem de quase todos os povos antigos se confunde com a da crença religiosa que professavam, sendo por isso que os seus primeiros livros versavam sobre religião. E como todas as religiões se ligam ao princípio das coisas, que é também o da humanidade, elas deram, sobre a formação e o mecanismo do universo, explicações em concordância com o estado dos conhecimentos da época e de seus fundadores. Daí resultou que os primeiros livros sagrados foram, ao mesmo tempo, os primeiros livros de ciência, como foram, durante largo período, o Código Único das Leis Civis. Exatamente. Quanto tempo tem a ciência? Em que momento a ciência foi tomando um corpo e um respeito muito grande? Na época do Cristo? Óbvio que não. Nós estamos falando ali século XVII, século XVIII, gente. Durante muito tempo, para se explicar o início do mundo, a gênese do planeta, isso era visto através dos livros sagrados. Então, vamos pegar o livro de Gênesis, que é o livro de Moisés, o primeiro, que é o livro Gênesis de Moisés, que vai falar da criação também, da formação do planeta. Então, ali ele explica de uma forma metafórica o início de tudo, que ele vai falar dos 6 dias. E aqui no livro A Gênese de Allan Kardec, nós vamos perceber que esses dias, na verdade, eram períodos. Mas as pessoas acreditavam que seria dia de 24 horas e que no 7º dia Deus teria descansado. Então, durante muitos séculos, até a Idade Média, era assim. Não se podia dizer o contrário. Então, se nós pegarmos ali Copérnico, Galileu Galilei, o que eles sofreram quando eles falaram que, na verdade, o centro do mundo não era a Terra, que a Terra fazia parte, mas que os planetas giravam em torno do Sol, não era o Sol que ficava girando em torno
do planeta Terra, né? Então, e eles sofreram muito. O próprio Galileu Galilei foi preso e foi julgado e teve que assumir a responsabilidade, dizendo que, na verdade, ele estava errado, que o Sol girava em torno da Terra, para ele não ser morto. Então, durante muito tempo foi assim, era assim. Isso era ciência, então não podia combater. Era dessa forma e pronto. Mas a gente então dizer, tia, então o livro Gênesis de Moisés está errado? Não, não está. A interpretação é que está errada. Tanto é que é esse corpo que o professor Denizar vai dar nesse capítulo, quando ele vai tratar o papel da ciência e o papel da criação. Quando ele coloca aqui, ó, sendo por isso que os seus primeiros livros versavam, né, ou seja, abordavam sobre religião. E como todas as religiões se ligam ao princípio das coisas, que é também o da humanidade, o princípio da humanidade. Elas deram sobre a formação e o mecanismo do universo explicações em concordância com o estado dos conhecimentos da época e de seus fundadores, do fundador de cada ali religião. Mas estamos falando aqui em particular o livro de Moisés. Vamos mais um pouquinho. Kardec está aqui construindo uma linha de raciocínio, né? Item 2. Nos tempos primitivos, por serem muito imperfeitos os meios de observação, as primeiras teorias sobre os sistemas do mundo deveriam estar repletas de erros grosseiros. Mas ainda que esses meios fossem tão completos quanto os são hoje, os homens não teriam sabido utilizá-los. Aliás, tais meios não podiam ser senão fruto do desenvolvimento da inteligência e do consequente conhecimento das leis da natureza. À medida que o homem foi se adiantando no conhecimento dessas leis, também foi penetrando os mistérios da criação e retificando as ideias que formara acerca da origem das coisas. Então, temos aqui um pouquinho de atenção quando ele diz assim, olha, aliás, tais meios não podiam ser senão fruto do desenvolvimento da inteligência e do consequente conhecimento das leis da natureza. Então, como nós falamos com crianças, a gente tenta usar uma forma lúdica de explicar para ela algumas coisas. Por quê? Porque ela não dá conta de entender. Então, nós podemos entender também que essa explicação do início foi uma forma lúdica. A partir do momento que nós fomos desenvolvendo a nossa intelectualidade, que a ciência foi tomando corpo, que nós começamos a adquirir aparelhos necessários para constatar, né? Então, você poder ter um telescópio hoje de alta precisão, né? Conseguindo captar até uma outra estrela. Então, isso surgiu não faz muito tempo. Então, era necessário que houvesse essa maturidade para que viessem as explicações necessárias. É aquilo que ele diz. Mas ainda que esses meios fossem tão completos quanto são hoje, e hoje ele está falando do século XIX, os homens não teriam sabido utilizá-los. Imagina essa informação. O que o nosso Senhor Jesus diz? Na casa do meu pai há várias moradas. Como é que você consegue entender isso? Ele deixou de uma forma simbólica. Agora vamos entender que moradas são essas. Que existem vários planetas e existem várias colônias espirituais. Vamos lá mais um pouquinho. Item 3. O homem se mostrou impotente para resolver o problema da criação, até o momento em que a ciência lhe ofereceu a solução para isso. Foi preciso que a astronomia lhe abrisse as portas do espaço infinito e lhe permitisse mergulhar aí o olhar, que, pelo poder de cálculo, ele pudesse determinar com rigorosa precisão o movimento, a posição, o volume, a natureza e o papel dos corpos celestes. Que a física lhe revelasse as leis da gravitação, do calor, da luz e da eletricidade. Que a química lhe ensinasse as transformações da matéria. E a mineralogia, que é o estudo dos minerais, das suas propriedades, composição e formação, revelasse os materiais que formam a superfície do globo. Que a geologia é a ciência que estuda a Terra, sua estrutura, a origem e os processos que a moldam.
lhe ensinasse a ler, nas camadas terrestres, a formação gradual desse globo. A botânica, a zoologia, a paleontologia. Paleontologia é a ciência que estuda os fósseis, ou seja, os restos ou vestígios de organismos que viveram no passado, geralmente preservados em rochas. Seu objetivo é entender a evolução da vida na Terra, bem como as relações entre os seres vivos extintos e os ambientes em que viveram. A paleontologia combina conhecimentos de biologia, geologia, ecologia e outras áreas para reconstruir a história da vida e dos ambientes antigos. A paleontologia também ajuda a compreender eventos como extinções em massa, as mudanças climáticas e a formação de novas experiências ao longo do tempo. E também a antropologia, que é a ciência que estuda o ser humano, suas culturas, comportamentos, origem e evolução ao longo do tempo. Deviam iniciá-lo na filiação e sucessão de seres organizados. Com a arqueologia, que é a ciência que estuda as sociedades humanas do passado por meio dos seus vestígios materiais, como ferramentas, construções e artefatos, ele pôde seguir os traços da humanidade através dos tempos. Em suma, todas as ciências, completando-se umas às outras, deviam trazer o seu contributo indispensável para o conhecimento da história do mundo. Em falta dessas contribuições, o homem só tinha por guia as suas primeiras hipóteses. Não se desesperem. O estudo da Livra-Gênese parece complexo, mas o nosso propósito é facilitar. A gente não quer que o estudo do Livra-Gênese se torne algo filosófico e inalcançável para todos. Se está aqui, nós temos o dever de esclarecer. Então, nós vamos ler calmamente esse item, vamos pontuar cada coisinha para que a gente possa compreender essa linha de raciocínio do professor Denizar nesse capítulo, tá bom? Então, não fique assustado. Sei que ali já leu, foi um monte de informações. Você está aí em casa acompanhando, meu Deus, eu não vou dar conta de acompanhar isso. Não desista. Confia que vai dar certo, tá bom? Bora lá então, vamos ticar. Ela fez uma leitura en passant, daquela forma, agora a gente vai descer. Se a gente ficar só nesse parágrafo, não tem problema nenhum, mas nós temos que entender o que está escrito aqui, porque aí aqui o professor Denizar vai mostrando esse processo de foi necessário isso, foi necessário isso, foi necessário isso, foi necessário isso, para que a gente pudesse chegar aonde chegamos hoje. Bora lá? Vamos ticar? Porque para compreender a história do mundo, precisa de cada pedacinho, como se fosse um quebra-cabeças. Vem a antropologia, vem a geologia, a química, a física, a botânica. Então, com isso, porque no início, como não tinha essa ciência, os livros se confundiam com a religião. Eles não tinham noção, pensavam que era o Deus do trovão. E depois não, tudo foi sendo estudado passo a passo. Cada ciência progredindo ali no seu ramo e depois uma contribuindo com a outra para a gente poder entender a história da humanidade. É por isso que fala que a ciência ela é um desafeto, vamos dizer assim, da religião. Que ciência e religião não poderiam andar juntas. E a proposta de Kardec é que elas podem sim andar juntas, a ciência e a religião. Então aqui ele vai falar da ciência. E depois ele vai fazer um vínculo com a religião. Então, tudo isso daqui que ele fala nesse item, no item 3, ele está falando da ciência. Vem comigo, vamos nós aqui, vamos ponto a ponto. Bem calmamente, sem medo. Ele diz que o homem se mostrou impotente, sem a competência, para resolver o problema da criação. O homem não tinha como resolver isso. Como é que ele ia explicar? Como criou os pássaros? Como criou as árvores, como criou as frutas, como foi criado a terra, como foi criado a água, como que essa água parou ali, por que aquela montanha é tão alta, aquela tão baixa, como? Por exemplo, se faz algumas determinadas escavações hoje, em algumas montanhas, você encontra restos fósseis de animais aquáticos. Aí você diz, mas é impossível a água ter chegado aqui.
como que esse animal, que foi um animal aquático, ele está aqui nessa montanha? Então, pautado nisso, eles vão levantando hipóteses. Hipóteses de como aquilo foi parar ali. Então, na verdade, a água não chegou lá. Aquilo fazia parte da água, com as explosões, né? Então, imagina assim uma pedra de gelo, tá? E embaixo desse gelo tem aquela água. Então, se de repente vem uma força muito grande de dentro dessa água para fora e estraçalha esses pedaços de gelo, que estava tudo plano, e joga esses pedaços de gelo para tudo quanto é lado. Então, de repente, um desses pedaços de gelo, que tinha água ali embaixo, no movimento que ele foi expulso numa explosão, quando ele caiu novamente, ele caiu já com o pico dele para cima, para o alto. E justamente aquele pico que ficou para o alto era o que estava em contato com a água. Entende isso? Mas isso foram teses que eles foram levantando mediante as pesquisas. Então, por exemplo, se você vai pegar um geólogo, por exemplo, nós estamos hoje no ano 2025. Normalmente as cidades, ela tem aquele lugar onde se joga lixo. E ali eles vão fazendo o famoso aterro, né? Vai aterrando aquilo ali, vai aterrando. Nós estamos deixando a nossa história desse século marcada na terra. E por exemplo, nós não temos hoje profissionais que fazem as escavações, e nessas escavações eles vão, além de descobrindo fósseis, eles vão descobrindo os objetos. E é com esses fósseis, né, que são os ossos de animais, de seres humanos, e com os objetos eles vão construindo o passado. Então, como é que nós sabemos que o homem de Neandertal, como é que nós sabemos das armas que eles foram construindo de pedra? Justamente através das escavações que são descobertas. Como é que a gente sabe que eles também tinham o hábito da pintura? Porque em algumas rochas eles faziam uma pintura do que eles estavam fazendo. E aquilo ali já era uma forma de comunicação. Então, é igual você de repente entra numa casa abandonada. Você não tem noção absolutamente nada daquela casa. Se tinha homem, se tinha mulher, se tinha criança, qual a vida que eles viviam ali dentro. Quando você adentra naquela casa, que você vai mexer nos armários, você vai mexer na cozinha, você vai mexer no banheiro. Você diz, olha, eles tinham o hábito de tomar um banho, olha, eles cozinhavam, tem esse tipo de alimento aqui, olha, eles usavam um fogareiro, um fogão, algo. Então, mediante entrar nesse mundo, você vai descobrindo como era a vivência daquele povo dentro daquela casa. Então, através das escavações, e se você pegar, existem camadas geológicas contando a história daquele período. Quando nós fizemos o estudo na Morada Cristã, a gente falando das camadas geológicas, e aí eu aproveito que é a própria Lígia que está editando, que jogue uma imagem aí das camadas geológicas, para você entender visualmente quando a gente fala dessas camadas. Ela está postando aí o slide e você vai ver. Isso é uma camada geológica. Cada camada dessa, numa escavação, conta-se uma história. Por exemplo, a cidade de Corinto, né, o nosso Emmanuel vai colocar que as ruas eram ruas suntuosas, né? E fazendo as escavações, eles descobriram que as ruas de Corinto eram feitas de mármore, pedras de mármore. Mas como descobriram isso? Através das escavações. Então, muitas cidades estão aí enterradas. E através das escavações vai se entendendo, vai se descobrindo os costumes daquela época, tá bom? Então, volta aqui comigo e vamos lá. Então, ele diz assim, ó: o homem se mostrou impotente para resolver o problema da criação. Como que surgiu tudo? Não sabemos, não tinha aparelho, não tinha a antropologia, não tinha a geologia, não tinha a física, não tinha a química, não tinha a ciência ainda para fazer a pesquisa. Até o momento em que a ciência, e quando a gente fala em ciência, nós estamos falando de testes, verificações, comparações, pesquisas, anotações, né?
de forma quantitativa, qualitativa, são pesquisas realmente, né? Então a ciência, ela não é construída de ideias vãs, não porque isso, não. Ela é pautada através de pesquisas, de observações, de comparações. Então a ciência, ela é muito exata, a ciência ela é palpável. A ciência, ela tem que ser tocada, ela tem que ser vista para que possa falar alguma coisa. Então ela não é algo porque, não, ela é isso porque eu peguei isso com isso e deu isso aqui. Então a ciência, ela tem um resultado pautado em cima de pesquisas e comparações que são feitas. Então a ciência, ela é algo palpável, tá bom? Então, em que a ciência, ele ofereceu a solução para isso. Aí, por isso que ele diz, foi preciso o quê? A astronomia. Então, imagina 2, 3 mil anos atrás, nós tínhamos telescópio para ver isso? Nós não tínhamos, gente. Então, tanto é que acreditavam que as estrelinhas estavam grudadas no céu e que o céu estava bem aqui, fechando a Terra. Não tinha essa concepção toda, né? Não foi necessário a astronomia chegar. Lembra, em plena Idade Média, o Copérnico falando e o Galileu Galilei também. Então, foi preciso que a astronomia ele abrisse as portas do espaço infinito, que foi a astronomia que começou a mostrar, olha, não existe nem só o nosso sistema solar. Existe o nosso sistema solar, dentro do nosso sistema solar nós temos ali, na época eram 9, agora são 8 planetas, mas não existe só o nosso sistema solar, tem outros sistemas solares. E esses sistemas solares estão dentro de uma galáxia. Uma galáxia tem aí, sabe Deus quantos conjuntos de sistemas solares. E a gente pensa que é só isso? Não, não é só isso, nós vamos encontrar nebulosas. Então, ou seja, foi necessária a astronomia para nos trazer todo esse processo, toda essa revelação. Era necessário que a humanidade adquirisse a sua maturidade na ciência, para que pudesse, mediante a ciência, mostrar a gênese, né, a criação do planeta Terra. Então, durante muito tempo, de uma forma simbólica, foi 6 dias de 24 horas e no 7º dia Deus estaria descansando, né? E que o homem foi feito do barro, de uma forma metafórica também, né? E Deus colocou o homem para dormir, tirou uma costela dele e ali fez a mulher. Também de uma forma simbólica. O Espiritismo, ele vem negar tudo isso? Não. O Espiritismo vem explicar tudo isso. Mostrar essa parábola lindíssima, autêntica, mas que é necessária a interpretação correta de tudo isso e que bate com a ciência. Quando a gente vai estudar os períodos geológicos, a gente está estudando 6 períodos geológicos. Olha que interessante, ele fala em 6 dias e a ciência fala em 6 períodos geológicos. O homem foi o último a habitar a Terra. Se nós formos estudar a Gênesis de Moisés, ele não fala dos dinossauros. Só que cientificamente os dinossauros existiram, tem fósseis. A gente não pode negar isso. Tivemos um período dentro da geologia que é o período colossal. As árvores eram muito maiores, os animais muito maiores. Mas é tão interessante que os dinossauros, eles não começaram no tamanho enorme. Houve também um processo de evolução. Nós estamos falando, gente, de milhares e milhares e milhares de anos. A Terra, ela tem 4,5 bilhões de anos. Então, quando a gente fala dos dinossauros, nós estamos falando de milhões de anos atrás. Milhões de anos atrás. Então, isso mostra o equilíbrio da natureza e a programação divina. Tudo no seu tempo. Então, não tem, o dinossauro não existiu. O fato da gente falar isso não muda a ciência. Está aqui, os ossos estão aqui. Foi descoberto aqui no Amazonas, em Presidente Figueiredo. Em vários lugares. Eles vão lá, vocês já sabem isso, né? Vai ali, né? Os arqueólogos com aquele todo cuidado, vão tirando os ossinhos, depois eles montam tudo. De onde veio aquele animal?
casos de dinossauro com outro dinossaurozinho dentro deles. Ou seja, a mamãe estava grávida. Entende? Então não tem como negar isso, né? Foi preciso, então, que a astronomia lhe abrisse as portas do espaço infinito e lhe permitisse mergulhar aí o olhar. Que, pelo poder de cálculo, ele pudesse determinar com rigorosa precisão o movimento do astro, a posição do astro, o volume, ou seja, o tamanho. Se nós pegarmos hoje Júpiter, que faz parte do nosso sistema solar, e se nós pegarmos o planeta Terra, pensa uma bola de basquetebol e uma bolinha de peteca. Bolinha de gude, a gente chamava peteca também aqui no Amazonas. Então pensa numa bola de gude e pensa numa bola de basquetebol. A bolinha de gude é a Terra. Júpiter seria a de basquetebol. E estamos dentro do mesmo sistema solar. Então foi através desses aparelhos, o telescópio, que conseguiram verificar. Então hoje nós temos inclusive aparelhos que são jogados para fora, né? E nós vamos chamar de satélites, exatamente, e que estão dando toda uma orientação que há 2000 anos atrás era impossível. Que pelo poder de cálculo ele pudesse determinar com rigorosa precisão o movimento dos astros, a posição, o volume, a natureza dele e o papel dos corpos celestes. Hoje nós sabemos a influência do nosso satélite, que é a Lua, a influência que tem sobre o planeta Terra e que faz parte, mas tudo isso foi pautado através de quê? De estudo. Por exemplo, a gente acha que quando você pega um perfume, você acha que o perfume tem um cheiro, né? Você diz, não, esse perfume tem um cheiro. Não, ele não tem cheiro. Ele libera as substâncias que as nossas narinas, isso é química. As substâncias que ele libera em contato com esses felpuzinhos da minha narina, me processa um cheiro, promove um cheiro. Isso é química. Não é o perfume que tem um cheiro. Ele libera substâncias que as minhas narinas, em combinação, conseguem fazer com que isso chegue no meu cérebro e eu defina aí um cheiro. Mas o cheiro não é dele, é da combinação química. E a mineralogia, que estuda o quê? Os materiais, né? Que formam a superfície do globo. Então, o que a gente vai estudar? O esqueleto da Terra, quem dá a estrutura da Terra é o granito. E eles foram estudar isso dentro da mineralogia. E a gente vai estudar cada coisinha dessa aqui. Que a geologia lhe ensinasse a ler nas camadas terrestres a formação gradual desse mesmo globo. Lembra que eu falei que cada camada conta uma história? Então, se cada camada conta uma história, o que o geólogo está fazendo? Ele está lendo. Se o geólogo diz, olha, há tantos milhões de anos atrás existiram sim os dinossauros, porque isso está em uma camada. Isso está dentro de uma camada, isso conta uma história, da mesma forma que conta o período glacial, que também existiu. Então, contra os fatos, não tem argumento. Está aqui, é fato, está aqui, olha, isso aqui aconteceu. Olha, o material, esse material aqui, feito de cerâmica, de barro, eles construíram há quanto tempo atrás? Como é que a gente conhece a história do Egito? As pirâmides foram construídas justamente para marcar a história deles. Eles fizeram isso para marcar a história deles. Mas vai fazer escavações lá. Adentra nas pirâmides para você ver. Então, tudo aquilo dali conta a sua história. Paleontologia, que a Lígia já leu aqui para vocês, estuda os fósseis. Pronto. Animais e vegetais, tá? A antropologia, estudo do homem, do ponto ali da natureza anatômica, fisiológica, biológica e genética. Com a arte
arqueologia, né? Arqueologia é estudo das civilizações antigas com base nos vestígios e monumentos que vão sendo descobertos através das escavações, né? Ele pôde seguir os traços da humanidade através dos tempos. Esse grupo aqui viveu, eram nômades, construíram isso, construíram aquilo, usavam determinadas armas, e essas armas eram feitas de estaca, porque isso tudo está ali. Eles não tiraram da cabeça deles, eles foram descobrindo. Resumindo, todas as ciências, completando-se umas às outras, deviam trazer o seu contributo indispensável para o conhecimento da história do mundo. Em falta dessas contribuições, o homem só tinha por guia as suas primeiras hipóteses. Não tinha ciência, não tinha aparelhos específicos, não existia química, não existia física, não existia arqueologia. Então foi necessário que tudo isso chegasse, que o homem chegasse a uma maturidade, que começasse o processo da escravização e disse, não, pera lá, o mundo não começou com o homem, não. E não começou só com um, porque aqui tem um tipo de uma raça e aqui tem outro tipo de raça. E os dinossauros? Nesse período aqui, vamos fazer escavação? Olha, descobriu que não tem fósseis humanos, só tem fósseis de dinossauro. Então, logo, o homem não viveu nessa época. Ele não está nessa camada geológica. Entende? Foi difícil? Ticando assim não facilita? Né? Deu para a gente entender? E nós vamos entender, nós vamos sair expert daqui, né? O propósito é realmente estudar sem pressa, mas que possamos compreender. Ninguém vem para cá para estar filosofando, discutindo o sexo dos anjos ou falando de uma forma que ninguém consiga entender. Esse não é o propósito do EOS. O propósito do EOS, sim, é esclarecer, por isso que a gente diz, no ticadinho do jaraqui. Então, a gente vai ticando, para que todos possam compreender o que o Kardec está querendo nos trazer. Alguma pergunta, alguma colocação? Sexta-feira que vem é feriado, então nós não teremos gravação, tá? Então não fique agoniado, porque não terá gravação no dia 18 de abril, tá bom? Então, um bom feriado e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página, dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Quanto tempo tem a ciência? Em que momento a ciência foi tomando um corpo e um respeito muito grande? Gênesis, de Moisés, que vai falar da criação também, da formação do planeta. Então, ali ele explica de uma forma metafórica o início de tudo, que ele vai falar dos 6 dias. E aqui no livro A Gênese de Allan Kardec, nós vamos perceber que esses dias, na verdade, eram períodos. Mas as pessoas acreditavam que seria dia de 24 horas e que no 7º dia Deus teria descansado. Então, durante muitos séculos, até a Idade Média, era assim. Não se podia dizer o contrário. O livro Gênesis de Moisés está errado? Não, não está. A interpretação é que está errada. Tanto é que é esse corpo que o professor Denizar vai dar nesse capítulo, quando ele vai tratar o papel da ciência e o papel da criação. Então, nós podemos entender também que essa explicação do início foi uma forma lúdica. A partir do momento que nós fomos desenvolvendo a nossa intelectualidade, que a ciência foi tomando corpo, que nós começamos a adquirir aparelhos necessários para constatar. O que o nosso Senhor Jesus diz? Na casa do meu pai há várias moradas. Como é que você consegue entender isso? Ele deixou de uma forma simbólica. Agora vamos entender que moradas são essas.
que existem vários planetas e existem várias colônias espirituais. Durante muito tempo, de uma forma simbólica, foi 6 dias de 24 horas e no 7º dia Deus estaria descansando, né? E que o homem foi feito do barro, de uma forma metafórica também, né? E Deus colocou o homem para dormir, tirou uma costela dele e ali fez a mulher. Também de uma forma simbólica. O Espiritismo, ele vem negar tudo isso? Não. O Espiritismo vem explicar tudo isso. Mostrar essa parábola lindíssima, autêntica, mas que é necessária a interpretação correta de tudo isso e que bate com a ciência. Quando a gente vai estudar os períodos geológicos, a gente está estudando 6 períodos geológicos. Olha que interessante, ele fala em 6 dias e a ciência fala em 6 períodos geológicos. O homem foi o último a habitar a Terra. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Nós agradecemos por mais uma oportunidade que nos foi dada de estudo e de reflexão. Graça te damos, Senhor, que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.